Abram suas Bíblias em Gênesis, para nós concluirmos aqui de forma bem rápida. Alguém está feliz? Diga amém. Amém. Ah, tá vendo? Tristeza já foi embora, então está tudo ótimo. Gênesis capítulo 33. É uma continuação daquilo que nós vimos Gênesis capítulo 33. Todos encontraram? Amém? Versículo 1 diz assim: Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. 2. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. 3. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. 4. Então Esaú, correndo-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Até aqui. Dobre a sua atenção para nós entendermos. Talvez, de todas as ministrações que nós já ouvimos aqui, essa tenha um ponto de importância para nós cristãos, até maior do que todas as outras. Logicamente, não estou querendo desmerecer o que já foi falado, mas o ponto que nós vamos tratar aqui é fundamental dentro do cristianismo. Todos nós carregamos algumas dificuldades que, se não forem tratadas, vão acabar atrapalhando a nossa vida cristã, o nosso avanço dentro do cristianismo. Quando nós falamos, por exemplo, sobre dificuldade no Evangelho, sobre dificuldade do cristianismo, é muito comum nós ouvimos que a maior dificuldade que existe em uma pessoa, por exemplo, é perdoar. É muito comum nós ouvirmos isso. E realmente, vamos ser bem sinceros, perdoar não é fácil. Realmente. Se nós formos muito sinceros com nós mesmos, nós vamos reconhecer que perdoar é um desafio, por incrível que pareça, muito grande. E quando nós analisamos, por exemplo, já que estamos falando de inteligência emocional, à luz da Bíblia, é claro, aqui nós não trabalhamos com outros meios, senão a Bíblia como base. Se nós pararmos para observar, a grande maioria dos problemas psicossomáticos, eles estão relacionados justamente à ausência de perdão. É incrível isso. Incrível. Você já deve ter ouvido aquela frase que quando você não perdoa, o doente é você. Quando você não perdoa, quem fica mal, por incrível que pareça, é você. Isso é fato. Não perdoar acaba trazendo, falando bem no popular, diversas mazelas para a vida da pessoa. Simples fato de não perdoar. E há alguns equívocos concernente ao perdão. O primeiro deles é alguém pensar que perdoar tem a ver com sentimento. Perdoar não é uma atitude sentimental. Perdoar é uma atitude racional. Perdoar não é uma questão de sentimento, perdoar é uma questão de escolha. Eu não perdoo quem me faz o mal porque eu amo essa pessoa, eu perdoo porque é um dever meu como cristão perdoar. Então, perdão não é sobre sentimento. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando Deus nos perdoou, nós éramos inimigos dele. Quem é que tem um sentimento bom pelo inimigo? Não se tem um sentimento bom pelo inimigo, mas se tem a necessidade de lhe oferecer perdão. Se lembra de Davi? Quando teve a oportunidade de matar Saul, e ele não o matou? Você acha que faltou vontade em Davi?
Você acha que os sentimentos de Davi não gritaram: aproveita a oportunidade, lembra da lança? Ele quase te acerta, na próxima ele te mata. Não faltou oportunidade, aliás, não faltou sentimentos querendo levar Davi a seguir o seu próprio instinto natural humano. Qual o instinto natural do ser humano? Pagar mal com mal. Isso faz parte do ser humano. Se alguém me bater, eu bato de volta. Se alguém pisar no meu pé, eu piso de volta. Isso é instinto natural do ser humano. A nossa luta como cristãos é lutar contra o nosso instinto natural. Isso é justamente o desafio nosso, detalhe, desafio nosso de cada dia. O que foi que Davi fez? Davi deu um grande exemplo. Davi mostrou que ter relacionamento com Deus não é matar inimigos, é deixá-los viver. Deixá-los viver, mesmo você tendo a oportunidade de matá-los. Quando eu vejo um cristão, e é engraçado, eu tinha um aluno, acho que o diácono Irani, ali atrás, ele estava na aula, acho que é até primo dele. Nós estávamos numa aula, e esse aluno chegou para mim no meio da aula, me parou no meio da aula e disse: pastor, tem um vizinho meu que vive me perturbando e eu estou orando para Jesus matar ele. O que o senhor me diz? Eu disse: eu digo o que Jesus disse para João, quando pediu autoridade para que fizesse cair fogo do céu para matar o povo que não queria ouvir a mensagem deles. Eu não sei nem de que espírito tu sois. Como assim, pastor? Não sei, só sei cristão você não é. Porque um cristão não quer ver o outro morto. O cristão quer ver o outro restaurado e salvo, transformado. Então essa teoria de que, não, e ainda tem um monte de tolo, não tem um tolo, sabe, um inteligente, sabe? Tem um monte de tolo, não, se levantou contra mim, Deus vai pesar a mão e vai matar. Vá se converter. Você tem que orar para essa pessoa se converter. Você tem que orar para essa pessoa entender a verdade que um dia você entendeu. Porque quem ora pelo mal dos outros, primeiro que isso não é oração, isso é maldição. Sabe qual é o desafio do cristão? É orar por aqueles que vos perseguem. E não é orar para Deus pesar a mão sobre eles, não. É orar para Deus estender a mão de graça sobre eles. É sobre isso. Cristianismo, é por isso que as pessoas optam por seguir a religião, porque é mais fácil seguir a religião. A religião diz: Deus vai lá e mata, e Deus diz: primeiro que eu não sou seu empregado, não faço o que você quer, né? É o oposto aqui. Não é eu quem mando Deus fazer, o poste está fazendo xixi no cachorro, né? Ou seja, é as pessoas quem quer dar ordem a Deus: Deus vai lá, Deus pega, Deus faz isso. Eu fico imaginando a cara de Deus olhando do céu para esse povo, dizendo: o negócio mudou agora, quem dá ordem é vocês, então eu estou a serviço de vocês, é isso? Não. Deus dá ordem, eu tenho que obedecer. O servo aqui sou eu, o filho sou eu. Não sou eu quem dou as diretrizes, Deus dá as diretrizes. E se eu tiver sabedoria, eu obedeço. É sobre isso. Só que são coisas que nós não paramos para refletir, são coisas que nós não ouvimos. E acabamos, se não tivermos cuidado, entrando nessa onda, porque é moda. Muito complicado isso. Quando nós falamos de perdão, repito, nós não estamos falando sobre um sentimento, nós estamos falando sobre uma escolha. E detalhe, se você analisar, quem lhe fez algum tipo de mal, e você observar os seus próprios pecados, você vai ver que você tinha muito mais pecados antes de conhecer Cristo, do que o que essa pessoa lhe fez, mesmo assim Jesus lhe perdoou. Por que é que Jesus exige que nós perdoemos? Porque Ele nos ofereceu perdão, apesar de sermos quem somos. Apesar de sermos quem somos. Tem uma história bem interessante que diz que um camarada dizia: eu não perdoo por nada, até o dia que ele se olhou no espelho. E ele descobriu quem ele era, e percebeu o quanto Deus o perdoou. E ele disse: porque eu não vou perdoar o mínimo se Deus me perdoou o máximo? É sobre isso. Como disse antes, faço questão de repetir por uma questão didática.
a maioria extravagante das doenças psicossomáticas, elas estão relacionadas à questão do perdão. Automaticamente, ou a questão da ausência do perdão, automaticamente a cura das doenças psicossomáticas, por incrível que pareça, estão relacionadas ao exercício do perdão. Nós podemos dizer de uma forma simples, se você procurar um psicanalista, e se alguém estiver precisando, eu sou psicanalista e cobro barato. E pelo jeito também faço propaganda e bem. Se você tiver qualquer problema psicossomático, você procurar um psicanalista clínico. A primeira coisa que ele vai fazer uma análise do seu passado, para entender a raiz do seu problema, identificando o seu problema, ele vai tratar a raiz do problema através de uma palavra chamada perdão. Aquilo que na igreja nós trabalhamos praticamente de graça ensinando. Para você, isso aqui é só para você entender a importância que o perdão tem. Nós precisamos de perdão em 3 áreas específicas. Primeira coisa, como já disse antes e repito, normalmente nós dizemos que a coisa mais difícil que existe é perdoar. Por incrível que pareça, existe uma coisa mais difícil do que perdoar. Sabe o que é? Pedir perdão. Mais difícil do que perdoar é pedir perdão. Porque raciocine comigo, se perdoar é difícil, sendo que quando eu vou perdoar alguém, eu estou assumindo, eu estou reconhecendo que alguém me feriu, e se isso é difícil, imagina eu pedir perdão, quando eu tenho que assumir que foi eu quem feriu o outro. Quando eu tenho que assumir que foi eu quem fiz mal ao outro. Aí vem um problema do cristão, é que nós temos uma memória muito bem sobre quem erra contra nós, e uma memória muito ruim sobre contra quem nós erramos. Como sempre faço questão de dizer, se eu perguntasse a vocês aqui quem errou contra vocês, por exemplo, o ano passado, se eu perguntasse quem errou contra vocês em 2023, eu vou apertar mais, se eu perguntasse quem errou contra vocês durante toda a vida de vocês, se eu forçar um pouco, vocês sabem o nome de todas essas pessoas, se forçar mais um pouco, vocês sabem até o endereço delas. Se eu forçar um pouquinho mais, você sabe até o CPF e RG. Porque nós não esquecemos quem nos faz mal. Não esquecemos. Nós podemos até perdoar, mas nós não esquecemos quem nos faz o mal. Nós não esquecemos. E se nós não tivermos cuidado, no momento que essa pessoa estiver em maus lençóis, nós ainda vamos dizer bem feito. Se não tivermos cuidado, não é o certo a fazer. É verdade. Estou falando alguma bobagem? É realidade. É isso que acontece mesmo. Agora, dobra atenção para entender isso. Agora, se eu lhe perguntar, durante sua vida, todas as pessoas que você feriu, que você machucou, você lembra o nome delas? Duvido. E ainda é arriscado você dizer, nunca feri ninguém. Que engano. Todos nós ferimos. Todos nós pisamos nos pés de algumas pessoas. Com detalhe, alguns nós pisamos no pé sem querer, outros pisamos de propósito. E assumir isso não é vergonha. Assumir isso é reconhecer que errou e que isso precisa ser consertado. Tá dando para compreender? Tá dando para entender? Está vendo que vez ou outra é importante ouvir um pregador tradicional, né? Que a gente aprende, né? No silêncio, sem barulho, aquela brincadeira. É que eu sou brincalhão mesmo, não me ignore não. Resumindo, nós lembramos de quem errou contra nós. Nós temos dificuldade de lembrar contra quem nós erramos. Mas da mesma forma, dobra atenção para entender isso, da mesma forma que nós já fomos machucados, por incrível que pareça, nós também já machucamos. Você está olhando para uma pessoa que já foi muito machucado, mas para uma pessoa que também já machucou muito. Da mesma forma, eu estou olhando para pessoas aqui que já foram machucadas, também já machucaram. Estou olhando para pessoas que já fizeram vocês sofrer, e vocês também já fizeram outras pessoas sofrerem, e é a mesma coisa comigo. Isso me faz uma pessoa má? Não, isso me faz um ser humano. O problema não está nisso, o problema está em não reconhecer isso.
Todo problema é a falta de reconhecimento. É olhar apenas dentro da linha que me interessa. Qual é a linha que me interessa? É quem me feriu. E a linha de quem eu feri? Não interessa quem. É por isso que tem muitas pessoas presas, psicologicamente. Porque elas olham apenas dentro de uma linha. Alguém me feriu, mas esquece, eu também feri. Trabalham apenas dentro de uma linha. Quem me feriu tem que me pedir perdão, mas esquece que tem a outra linha. Quem eu feri, eu também preciso pedir perdão. E a pergunta é, eu já pedi? Ou eu ignorei? Ou é mais fácil ignorar? É mais fácil ignorar, né? É mais fácil procrastinar e empurrar com a barriga. O pedir perdão é tão importante. Você lembra de Jó? Todo o sofrimento de Jó, dentro do ponto de vista histórico, durou 6 meses. Se você ouvir alguém dizendo que foi menos ou mais tempo, é mentira. Historicamente falando, durou 6 meses. 6 meses, todo o sofrimento de Jó. Só que durante esses 6 meses, Jó perdeu literalmente tudo, inclusive os amigos que que comiam à sua mesa, os amigos que estavam ali o tempo todo, viraram as costas para ele e se transformaram, de uma forma literal, em seus inimigos. Porém, no capítulo 42, versículo 10 do livro de Jó, diz que Deus mudou a sorte de Jó quando? Quando ele orava pelos seus, entre aspas, amigos. E não penso que Jó estava orando, pedindo para Deus matar eles, não. Jó estava orando para Deus abençoar eles. Sabe quando é que você sabe que você perdoou de fato alguém? É quando você começa a orar para Deus abençoar aquela pessoa que mais lhe fez o mal. É esse exercício. Agora, a atitude mais linda que tem, por incrível que pareça, não é a atitude de Jó orando pelos amigos. É a atitude dos amigos indo ao encontro de Jó. Talvez você nunca percebeu isso no texto. Quando você vai analisar como foi que Jó conseguiu todo o recurso, tudo em dobro que ele havia perdido. Você lê a continuação do texto. Os amigos foram ao encontro dele, se condoeram com ele e levaram bens de presente para ele. Isso era uma forma de pedir perdão. Era uma forma de dizer, nós nos arrependemos, estamos aqui para dar uma contribuição da nossa parte. Estamos aqui para te ajudar a se reerguer. Nós olhamos normalmente para Jó, mas esquecemos de olhar que os amigos dele foram ao encontro dele. Não é apenas sobre perdoar, mas é também sobre pedir perdão. Não há nada tão lindo dentro da história bíblica quanto quando você vê uma pessoa arrependida pedindo perdão. Isso não é uma questão mecânica, mas é uma escolha sincera, sabendo que é o certo a ser feito. E você já deve estar pensando aí o que é que isso tem a ver com o texto. Tudo a ver com o texto. Todos nós sabemos o que Jacó fez com Esaú. Jacó se aproveitou da fraqueza de Esaú quando estava com fome, comprou a primogenitura dele. Depois se aproveitou, aconselhado pela sua mãe, se aproveitou da fraqueza do seu pai, Isaque, e roubou a bênção do irmão de Esaú novamente. Esaú ficou tão irado quando soube disso, porque era algo irrevogável, não tinha como voltar. Esaú ficou tão bravo com Jacó, que Esaú disse, enquanto meu pai estiver vivo, Jacó vive, mas no momento que o meu pai morrer, eu tiro a vida de Jacó, não importa onde ele esteja. A mãe dele, ouvindo isso, esperta, chegou para Jacó e disse, foge, vai para a casa do meu irmão Labão. E ele foi embora. Chegou na casa do Labão, não sabemos toda a história que aconteceu, enganado e tudo mais. E o tempo passa, passaram 28 anos. Foi 28 anos com Jacó tendo a necessidade de pedir perdão a Esaú, e Esaú com ódio, querendo matar Jacó. Sabe aquele ditado que as pessoas dizem, o tempo cura tudo? Mentira, o tempo não cura nada. O tempo só aumenta a ferida. O tempo só aumenta a mágoa.
vezes entorpece, né? A pessoa pensa que foi curado. É só ver a pessoa que já volta tudo de novo. Só vir uma lembrança. O tempo não cura. Deus cura. Perdão cura. Restaura. 28 anos, e Esaú continuava odiando Jacó. E Jacó, sentindo necessidade de pedir perdão a Esaú. Só que é impossível Jacó pedir perdão a Esaú, antes de passar pelo que nós vimos na ministração passada, antes de encontrar Cristo. Perceba que Jacó só vai pedir perdão quando ele encontra Cristo. Ele passa pelo Jaboque, pelo vale de Jaboque, pelo val de Jaboque. E após passar, aí ele vai ao encontro de Esaú. Sabe o que é mais extraordinário? Então presta atenção para entender isso. É que Esaú estava preparado para matar Jacó. Jacó tinha mais homens do que Esaú. Jacó poderia reunir ali um exército de homens e ir para uma guerra. Nesse momento da história, Jacó já é um homem muito rico. Historicamente falando, ele é o 7º homem mais rico do Oriente. Então ele tinha bens, ele poderia, inclusive, contratar pessoas, levar uma multidão contra Esaú. Foi isso que ele fez? Não, não foi. Por quê? Porque quem vai pedir perdão não vai armado, vai desarmado. Sabe aquela pessoa que vai pedir perdão e diz, mas também te fizesse isso, por isso que eu fiz aquilo, arrumando desculpa? Não. Quem pede perdão, olha dentro dos olhos da pessoa que feriu e diz, me perdoe, o errado fui eu lhe feri, eu não deveria ter feito isso, mas fiz. Hombridade. Nem aquela pessoa que tem um ajeitadinho. Não, olha, se tu não tivesse feito isso, eu também não tinha feito, mas me perdoa. Não é aquele pedido de perdão para participar da Santa Ceia, não é aquele pedido de perdão para não entrar em disciplina na igreja. Não. Estou falando de pedido de perdão cristão, não religioso. Reconhecimento de fato. O que foi que Jacó, agora transformado em Israel, fez? Ele reconheceu, ele tinha ferido o seu irmão, ele precisava pedir perdão a ele. Se ele vai perdoar, é outra história. O que foi que ele fez? Capítulo 33, versículo 1. Veja o que diz. Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú, e com ele, olhe bem para mim, como é que uma pessoa vai ao encontro do irmão e leva consigo 400 homens? Por que foi que ele fez isso? Simples. É porque ele não foi ao encontro do irmão, ele foi para uma guerra. Pega um papel toalha aí para mim, por favor. Você só leva 400 homens com você quando você vai para uma guerra. Agora, quem foi que Jacó levou com ele? Suas 2 esposas, seus 11 filhos. Suas esposas, suas servas e seus filhos. Foi isso que ele levou. Então veja a diferença. Quem vai pedir perdão não vai armado, não leva um exército consigo. Quem vai pedir perdão vai desarmado. Foi assim que ele foi. Jacó levou apenas a sua família. Enquanto isso, Esaú vem com 400 homens. Esaú estava preparado para uma guerra. Jacó estava preparado para acabar com uma guerra. Que um pedido de perdão acaba uma guerra e a ausência dele gera outra. É assim. Então o que foi que ele fez? Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Então, repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. 2. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Fez uma fila com as servas, os filhos das servas, as esposas e os filhos das esposas. E ele passou na frente deles. E aí era uma regra da época. Se você errou contra alguém, o que era que você fazia? Você dobrava 7 vezes, colocando a testa no chão, 7 vezes. E isso era uma forma de dizer, com esse simbolismo, era uma forma de você dizer para a pessoa que você errou: pequei contra você, perdoe-me ou mate-me.
Em outras palavras, era uma forma de dizer, estou nas suas mãos, ou você me perdoa, ou então me mata. Quando Jacó faz isso, ele se dobra 7 vezes e vai ao encontro do seu irmão, ele estava dizendo, me perdoa, ou me mate, ou me mata. Veja o que ele fez. 3, versículo 3, ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Esse inclinar-se à terra era colocar a testa no chão, era se inclinar ao ponto de colocar a testa no chão. Ele fez isso durante 7 vezes, até que chegou a seu irmão. 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Esaú poderia ter matado, afinal de contas ele foi para uma guerra com 400 homens. Mas a atitude de Jacó mudou a atitude de Esaú. Não tem algo que desarme tanto uma pessoa, quanto a pessoa vir brava, virada num siri dentro da lata, e você na maior calmaria do mundo dizer, calma, vamos colocar os pontos nos is como pessoas civilizadas, vamos fazer da maneira correta. Sabe qual é a questão? É que tem muito cristão bravo ainda. E um cristão muito bravo significa dizer que ele conhece pouco Cristo. Porque quando nós conhecemos Cristo de verdade, a única pessoa brava que existe na nossa vida é Ele, o leão da tribo de Judá. E nós ficamos quietinhos debaixo da sombra dele. Está dando para entender? Então, quando você perceber que você está muito bravo, querendo resolver tudo na força do braço, isso é um sinal muito forte de que você precisa se converter, dependendo do tempo de igreja que você tem. É isso. Porque essa não é a maneira como o cristão lida. Essa é a maneira como quem não conhece a verdade do Evangelho lida. Não é a maneira como nós lidamos. Foi o que Jacó fez. Jacó se dobrou 7 vezes. Quando Esaú viu a atitude de Jacó, aquilo quebrou o coração de Esaú. Esaú estava com 400 homens a cavalo, ele não estava a pé. O texto diz isso? Não, historicamente sim. Acho que eles iam a pé, 400 homens. Homem rico como ele. Ele pula do cavalo, ele sai correndo. O texto original diz que ele corre na direção de Esaú, de Jacó. E ele faz o seguinte, ele não abraça assim, esse abraço. O texto original diz que na medida que ele vai correndo, ele se lança sobre o pescoço de Jacó. O que é se lançar sobre o pescoço? É pular no pescoço dele e abraçá-lo. Não foi aquele abraço não foi aquele abraço forte. E ainda por cima beijou o rosto de Jacó. Quando ele beija o rosto de Jacó, era uma forma de dizer, você está perdoado. Não importa o que você fez contra mim, isso acaba aqui. A partir de agora é uma nova página, é uma nova história. Tudo muda a partir desse momento. Veja a continuação. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou ao pescoço dele e o beijou, e choraram, ambos choraram. Um choro que estava engasgado, 28 anos foi colocado para fora ali. Choraram. Aquele engasgo literalmente saiu. Versículo 5, depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou, quem são estes contigo? E ele respondeu, os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Eu acho interessante a humildade de Jacó, que agora não é mais Jacó, já é Israel. A humildade dele. Ele chama o tempo todo seu irmão de Senhor. E você vai perceber na continuação do texto que Esaú não chama Jacó de Senhor, ele chama Jacó de irmão. Mas Jacó chama ele de Senhor. Era uma forma de dizer, foi eu que errei contra você, eu tenho que lhe respeitar. Agora, deixa eu lhe explicar um detalhe muito importante e doloroso, às vezes, dependendo da situação. Nem sempre você vai continuar andando junto com a pessoa que você perdoa, com a pessoa que você pede perdão. Nem sempre. O bom, logicamente, é quando você consegue isso. O bom é quando você consegue andar com a pessoa que você perdoou. O bom é quando o perdão, de fato, cura a situação. Mas existem algumas situações que foi tão severa que não tem como. Foi o caso de Jacó e Esaú. Por incrível que pareça, foi a última vez que eles se viram.
apesar de Esaú insistir que Jacó fosse com ele. Quer ver a continuação? Versículo 6, então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. 7, chegaram também Lia e seus filhos se inclinaram, depois chegaram José e Raquel e se inclinaram. 8, perguntou Esaú, que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó, para achar graça aos olhos de meu senhor. Qual foi o bando? Preste bem atenção. Nós achamos que foi um presente. Não, foi tudo estratégico. Qual foi o bando que Jacó mandou para Esaú? Jacó fez as contas de tudo que ele havia tomado do seu irmão, tomando o seu direito de primogenitura. Ele fez as contas com os juros durante aqueles 28 anos. Quanto seria? E ele mandou, antes dele ir pedir perdão a Esaú, ele mandou antes para ele tudo aquilo em animais. Porque não basta pedir perdão, tem coisas que têm que ser consertadas. Tem coisas que têm que ser consertadas. E ele consertou. Versículo 9. Então disse Esaú, eu tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Ele disse, eu não preciso, eu tenho bastante. Ele disse, mas para mim é necessário. Você não precisa, mas eu preciso lhe dar. Eu roubei de você, então preciso lhe devolver. 10. Então disse Jacó, não, se agora chegasse aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus e te agradaste de mim. A maneira mais fácil de nós nos tornarmos parecidos com Deus é quando nós perdoamos. Porque se nós pudéssemos resumir Deus em duas palavras, uma delas seria amor e a outra seria perdão. Jacó diz que quando viu o rosto de Jacó diz que quando viu o rosto de Esaú, ele viu o rosto de Esaú como se estivesse vendo o rosto de Deus. Por quê? Por causa do seu perdão. Repito, para ficar didático, a maneira mais fácil que existe nós nos parecermos com Deus é perdoando. Engana-se quem pensa que se tornar parecido com Deus é fazendo outras coisas. Quer se tornar parecido com Deus? Perdoe, porque ninguém na história nunca perdoou tanto quanto Deus perdoou, e por incrível que pareça, continua perdoando, e o resultado disso é nós estarmos aqui. Porque se estamos aqui hoje, não é por outro motivo, é fruto do perdão de Deus. Erramos todos os dias, cometemos pecados constantemente, e quando nos voltamos para Deus, não há um dedo apontado, há uma mão estendida. É por isso que não é dever, é obrigação nossa oferecermos o mesmo. Repito, a mesma questão, é aí que se diferencia religião de cristianismo. Religião aponta o dedo, cristão estende a mão. Como é que você diferencia um cristão de um religioso? É que o religioso ele anda apontando quem errou, quem fez isso, quem fez aquilo, e o cristão anda procurando quem errou, quem fez aquilo, para estender a mão e dizer, está precisando de ajuda, eu estou aqui com um ombro amigo, eu estou aqui com a mão estendida, eu estou aqui para lhe ajudar a voltar para o caminho, se necessário for, até te colocar nos ombros e te carregar. Cristianismo é diferente de religiosidade. Percebe-se o cristianismo de uma pessoa pela mão estendida dela, e a religiosidade de uma pessoa pelo dedo apontado. Que é um conselho? Se aproxime dos cristãos, fuja dos religiosos, esse povo é ruim. A próxima pessoa a apontar o dedo talvez seja você. É só você errar, no mínimo. É sério isso. E confesso que falo isso com tristeza no coração, porque não era para ser assim. O que é que Jacó faz? Jacó vai completamente desarmado. E é linda a atitude dele. Continuação. Versículo 12. Então disse Esaú, ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Ele estava convidando Jacó para ir para a casa dele. 12. Cadê? Me perdi aqui já. Qual é? 13, né? Respondeu-lhe Jacó, meu senhor, sabes que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, todos os rebanhos morrerão. Na verdade, ele estava dando uma desculpa para não ir com ele. Essa era a questão. Continua no 14.
Passa o meu senhor adiante do teu servo, e eu seguirei conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Seir era onde Esaú morava. Então ele disse: olha, vai na frente. Depois eu chego até o meu senhor em Seir. Depois eu chego lá, vai na frente. 15. Respondeu Esaú: então permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. 16. Assim tornou Esaú naquele dia pelo caminho de Seir, que era onde ele morava. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez abrigos para o seu gado, por isso chamou aquele lugar de Sucote. Sucote significa lugar de crescimento. Ele não foi para Seir, ele foi para o lado oposto. Isso não minimiza o poder do perdão mútuo, o pedido do perdão de um e o perdão do outro. Significa apenas dizer que eles não davam mais para continuar juntos. Isso não é regra. Se há o perdão mútuo e há como caminhar juntos, glória a Deus, é perfeito, é maravilhoso. E se não dá, não anda mais, pelo menos fez o que deveria ter feito. Então podemos resumir que a cura de problemas psicossomáticos, problemas que carregamos, está relacionado a pedir perdão e a perdoar. E tem um terceiro ponto, está relacionado a se perdoar. Porque às vezes nós não nos perdoamos por algo que fizemos, ou não nos perdoamos por algo que deveríamos fazer e não fizemos. Quantas pessoas eu não conheço que carregam a culpa por não ter, por exemplo, aproveitado uma oportunidade que tiveram na vida? Da mesma forma, quantas pessoas eu não conheço que carregam uma culpa por ter tomado uma atitude errada em algum momento da vida. Não se perdoa por isso. E tem pessoas que fazem questão de dizer exatamente com essas palavras: eu não me perdoo por eu ter feito isso, ou eu não me perdoo por eu não ter feito isso. Isso é um problema. Então podemos resumir nesses 3 pontos: eu preciso perdoar quem me feriu, eu preciso pedir perdão a quem eu feri, e eu preciso me perdoar por aquilo que eu errei. E se nós conseguirmos aplicar esses 3 pontos na nossa vida, aí sim, todo o peso psicológico que pesa sobre nós vamos ver sair. E nós vamos ver o quanto a nossa vida será leve. Se você não entendeu nada das 2 primeiras ministrações, mas você abraçar a ideia dessa, você vai ver a sua vida dar uma guinada, mudar a sua história como cristão. Porque a vida, literalmente, depende disso. Perdão e perdoar. Eu gostaria que nesse momento, para finalizar, uma vez explicado aqui, você ficasse de pé. Nós já vamos concluir o louvor, por gentileza. Nesse momento eu quero fazer um desafio a você aqui. Um desafio. Olhe bem para mim aqui. Eu sei que durante esse período todo já estamos aqui, o cansaço físico começa a vir, mas eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você tente, enquanto nós louvamos aqui, eu quero que você tente trazer à memória. Às vezes trazer à memória algumas coisas do passado nos fere, né? Por isso que nós fugimos disso. Só que você sabe como é que faz uma cirurgia do coração, por exemplo? O que é que você faz? Você tira o coração para fora, né? E depois você faz a cirurgia e coloca de volta. Tem coisas que nós precisamos trazer à tona justamente para tratarmos. E se nós não fizermos isso, não vai haver tratamento. Fugir de enfrentar um problema, fugir de enfrentar alguém que eu preciso pedir perdão, ou alguém que eu preciso perdoar, não resolve o problema. Pelo contrário, essa procrastinação me leva apenas a viver amargurado. Eu sei que nós vivemos em um tempo em que mensagens desse tipo não conquistam muito o coração do povo, mas mensagens desse tipo mudam a vida de pessoas. Talvez se eu tivesse passado aqui as 3 ministrações dizendo: hoje você vai sair daqui de Poço da Vitória, hoje a sua bênção vai chegar, primeiro que eu estaria mentindo, e você iria sair daqui mais vazio do que você entrou.
E a minha intenção não é que você saia daqui cheio, não. A minha intenção é que você saia daqui refletindo, pensando, puxa vida, tem algumas atitudes que eu preciso tomar. Porque se eu tomar essas atitudes, coisas vão mudar na minha vida. Porque a mensagem do Evangelho verdadeira é aquela que nos leva a uma reflexão de coisas que precisam ser mudadas em nós. É aquilo que eu disse, não me foge a memória, na primeira ministração. A pregação que não lhe confronta, ela não lhe transforma. É isso que nós precisamos, uma pregação que nos confronte, uma pregação que mexa com a nossa realidade, uma pregação que nos tira do chão, mas ao mesmo tempo nos coloca mais firmes, uma convicção de que a nossa vida vai ser diferente se nós colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Então eu quero que nesse momento você feche seus olhos para nós louvarmos. Mas enquanto nós louvamos, que esse louvor seja apenas um fundo, para que você traga à memória aquilo que você precisa mudar dentro do quesito que nós tratamos. Por exemplo, você traga à memória, puxa vida, tem alguém que eu preciso perdoar. Ou traga à memória, puxa vida, tem alguém que eu preciso pedir perdão. Ou traga à memória, puxa vida, eu me cobro muito, eu preciso me perdoar. Eu gostaria muito que você absorvesse aquilo que foi ministrado aqui e que, logicamente, você transformasse isso em algo prático e colocasse realmente em prática na sua vida. Então, de olhos fechados, faça isso. Traga à memória isso. Enquanto nós louvamos aqui, de olhos fechados, passamos a nossa parte. Em qualquer outro lugar, mas Sua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Sua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença.
fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia toda a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia toda a glória, um dia toda a glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aplauda bem alegre o nome de Jesus. Ainda de pé, nós já vamos finalizar, só fazer aqui algumas apresentações, mas antes de tudo, que alegria podermos ter esses momentos aqui. Quem vai sair daqui abençoado, diga amém. Amém, tá vendo? Quem vai sair triste, diga amém. Ó, tá vendo aí? Com atenção. Queridos, quero agradecer a todos que se predisporam a estar aqui conosco durante esse tempo. É maravilhoso. Isso aqui não teria sentido nenhum, não faz sentido nós fazermos um encontro como esse, se não tiver pessoas para aprenderem algo. Então, vocês são o motivo pelo qual esse encontro foi realizado. E nós louvamos pela vida de vocês, louvamos por cada um que aqui está, em especial aqueles que contribuíram de uma maneira maior, louvando como, por exemplo, Comissão Rosa de Saron. Como é o nome da igreja missionária? Ministério Pentecostal, Casa de Oração, lá em Caetés, né, que vieram lá de Caetés, nos ajudar aqui, louvar conosco. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora, as irmãs, que em nome de Jesus, em outras oportunidades, estejam aqui. Vou lá fazer uma visita à senhora também, qualquer dia desses, em nome de Jesus. E é uma alegria. Eu sempre falo que o cristianismo, ele é feito, a gente brinca, eu não sou brincalhão às vezes, apesar de minhas brincadeiras não terem graça. Tem vezes que eu vou dizer uma brincadeira, o pessoal pensa que é sério. Aí leva a ser, não, é brincadeira, que você não entendeu o meu linguajar de brincar, né? Mas é uma alegria muito grande. A obra de Deus não é feita por placas de igrejas, a obra de Deus é feita por pessoas dispostas a obedecer o Evangelho, a fazer a vontade de Deus. Muito obrigado, pastora, as irmãs, que Deus abençoe. Aqui nós só apresentamos quem está pela primeira vez. Aqui nós não apresentamos, por exemplo, na próxima vez que vocês vierem, já não apresentamos mais, né? Já